capítulo 8, proteção jurídica da diversidade biológica. Bom, a gente tem falado muito sobre natureza, proteção dos recursos naturais, etc. Então, mas como é que isso é em concreto? Como é que é essa situação? É, Se fala muito em diversidade biológica, proteção da diversidade biológica. Bom, em primeiro lugar, o que é diversidade biológica? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa saber. Diversidade biológica é a variabilidade das espécies, ou seja, quantas espécies diferentes existem no mundo? Ninguém sabe. Esse é um dos grandes dramas, porque nós não sabemos quantas espécies existem no mundo, não é? Se a gente for pensar em termos de micro-organismo, então são milhões. Mas uma coisa a gente sabe, essas espécies, elas têm diminuído, elas têm entrado num processo rápido de extinção. Se vocês forem ao capítulo do livro específico sobre isso, capítulo 8º, lá tem uma lista do que a ciência reconhece como as extinções que já aconteceram. Qual é a diferença? A extinção, portanto, é um processo normal. As espécies vêm e vão num ritmo da vida, né? Até conta-se uma anedota de uma senhora que estava ouvindo uma conferência sobre extinção da vida, e aí ela acordou muito assustada e disse assim: mas, para o palestrante, quando que o senhor disse que vai a humanidade acabar? Ela disse: não, daqui a 50 milhões de anos. Ela disse: puxa, eu pensei que fosse 10 milhões de anos, fiquei preocupada. Então, esse é uma questão que a gente tem que enfrentar, a capacidade das espécies aparecerem. Qual é a preocupação da Convenção da Diversidade Biológica, que é uma convenção que na Rio 92 ganhou muito destaque? É porque nós, seres humanos, estamos acelerando a extinção das espécies. Quais são os problemas que acontecem com a extinção das espécies? Em primeiro lugar, a vida fica mais sem graça, porque quanto mais espécies tiver, mais interessante é a vida, mais o mundo fica mais do jeito que ele deve ser. A pandemia que nós tivemos recentemente, da Covid-19, é um alerta interessante para a gente. Por quê? Porque há pensadores e cientistas sérios que acham que boa parte da Covid-19 tem origem nesse avanço sobre a natureza, nesse avanço sobre a diversidade biológica, porque o ser humano, ao extinguir florestas, ao avançar sobre áreas naturais, ele ficou mais próximo do que seria conveniente de determinados animais, portanto, mais expostos a determinados vírus. A Convenção da Diversidade Biológica, que é o principal instrumento de proteção da diversidade biológica no mundo, ela tem a preocupação com a extinção das espécies e ela tem preocupação também com uma coisa que se chama patrimônio genético. Por quê? Porque essa convenção entendeu que no patrimônio genético, ou seja, na informação do DNA que nós temos nas plantas e nos animais, há a possibilidade, por exemplo, de medicamentos, eh, descobertas científicas, etc. E a convenção também reconhece um elemento muito importante, que é o chamado conhecimento tradicional associado. Quem são os detentores desses conhecimentos tradicionais? As populações, os povos indígenas e as populações tradicionais. Povos indígenas não tem dificuldade, a gente todos conseguem entender do que nós estamos falando. Populações tradicionais, por exemplo, quilombolas, pescadores artesanais e tantas outras. Há uma infinidade de populações tradicionais no Brasil que, por viverem muito próximos da natureza, muitas vezes utilizam determinadas plantas, animais, como medicamentos ou para fazer tintura, etc. Então, essa é a Convenção da Diversidade Biológica. Mas a proteção da diversidade biológica não se faz só por essa convenção. Tá? Nós temos, por exemplo,
a Convenção contra o Tráfico de Espécies Ameaçadas de Extinção. Então, é feita uma lista mundial, cada país faz a sua, cada estado pode fazer a sua, cada município pode fazer a sua, são as chamadas listas vermelhas, que indicam as espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção e o grau de ameaça. Esse é um instrumento de. E no Brasil é crime se você apanha, mata, apreende espécies ameaçadas de extinção sem a devida autorização. Isso não é possível no regime jurídico brasileiro. Nós temos, por exemplo, a Convenção de Ramsar sobre áreas úmidas, né, e que protege as espécies, aves migratórias que se aninham em áreas úmidas. Também é uma forma de proteção da diversidade biológica. As unidades de conservação, que nós veremos em outro momento dentro do nosso curso, também é uma forma de proteção da diversidade biológica. Então, esse conjunto de normas existe porque nós, seres humanos, sociedade internacional e sociedade civil, chegamos à conclusão de que nós estamos desmatando demais, tacando fogo demais, pescando demais, e é necessário que esse ritmo diminua, sob pena de que nós acabemos. Assim, a natureza sobreviverá ao ser humano, mas será que o ser humano sobreviverá sem a natureza? Essa é a pergunta que fica aí para nós todos. Tá? Muito obrigado.